nós vamos fazer uma coisa aqui que não é muito recomendável, mas pode ser feito. É responder mais uma pergunta antes da mensagem, porquanto a pessoa está de mudança ou vai viajar. É viajando. Então, é sobre o sétimo anjo estará sobre a terra no tempo da vinda de Cristo. Na mensagem, o intervalo, parágrafo 25. Exatamente isso. Agora recordem, o sétimo anjo estará sobre a terra no tempo de sua vinda. Assim como João estava pregando sua mensagem quando veio o Messias. João sabia que o veria, porque lhe tocava introduzi-lo. Sabemos pelas Escrituras, em Malaquias capítulo 4, que deve haver um semelhante a João, um Elias, ao qual pode chegar a palavra de Deus, e ele deve revelar por meio do Espírito Santo todos os mistérios de Deus e restaurar a fé dos filhos, outra vez a fé dos pais apostólicos. Restaurará todos os mistérios sobre os quais tem conjecturado por todos estes anos denominacionais. Isso é o que nos diz a palavra. Eu sou responsável unicamente pelo que ela diz. Assim está escrito, é verdade, assim é. Pois bem, resumidamente, nós devemos sempre observar a hora, o momento em que o profeta falou determinadas coisas. Ele falou justamente no intervalo entre as 7 eras e os 7 selos que seriam revelados posteriormente. Esse é o intervalo. No intervalo, você vê ali que João viu o livro selado e ninguém era digno de olhar para o livro. Ninguém era digno, nem João, nem ninguém. Então ele chorava muito. E foi dito a ele pelo ancião: não chore, João, porque o leão da tribo de Judá venceu. E quando ele olhou para ver o leão, ele não viu o leão, ele viu um cordeiro sangrento, com 7 pontas, 7 olhos, que a própria Bíblia diz. São 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra, toda a terra. São 7 mensageiros das 7 eras, as 7 estrelas do Apocalipse. Isso está exatamente no momento em que o profeta, de forma alguma, identificava a si mesmo como este anjo, como este Elias, como este sétimo anjo. Ele fazia tudo que este sétimo anjo deveria fazer. Até então. Ele fazia tudo que Elias deveria fazer. Mas ele nunca se identificou como tal. Isso ficou à mercê da revelação do Espírito Santo, da eleição, da predestinação da pessoa. Então muitas pessoas comeram com ele, viveram com ele, pescaram com ele, caçaram com ele, estiveram em suas reuniões, viram seus milagres, ressurreição de mortos e coisas assim, e o tinham como um grande homem de Deus. Mas nunca foram reveladas que ali estava o sétimo anjo de Apocalipse.
Não pensem vocês que aqueles milhares, aquelas multidões todas, creram que o irmão Branham era Elias, era o sétimo anjo. Aí está a nossa grande bem-aventurança. Nós não vimos e cremos. Porque isso ficou a critério da revelação do Espírito Santo. Dizer, vejo que és profeta. Vejo que trazes realmente o ministério do Filho do Homem. Vejo que és Elias. Vejo que és o sétimo anjo de Apocalipse. Agora, irmã ou irmão, a vinda, tanto a primeira como a segunda, tem um curso. E nós estamos em plena segunda vinda. Não pensem vocês que a segunda vinda é somente a aparição de Jesus. Não. A primeira vinda começou com o seu nascimento. E terminou com a sua ascensão. Ele subindo. A segunda vinda tem um curso. E ela começa justamente aí, com o ministério do profeta e suas 3 etapas. E esse ministério é um sacerdócio. É um sacerdócio, por isso o homem que tocava no sacerdote morria. Não por causa do homem, mas por causa do sacerdócio. Por causa, não do sacerdote, mas por causa do sacerdócio, por causa do ofício. E então, o sétimo anjo está na terra. Ele não saiu. A sua morte não pôs fim ao seu ministério. Assim como Lutero continuou até que o sétimo entrasse, o sexto continuou até que o sétimo entrasse, o quinto continuou até que o sexto entrasse, e assim em ordem regressiva. Era o sustento do dia. A pessoa era julgada pela mensagem de Lutero, pela mensagem de Wesley. Deus não exige mais do que aquilo que Ele dá. A quem mais é dado, mais é exigido. Então é muito bonito isso, uma pergunta inteligente, edificante, apenas não sendo uma escola dominical. Ela daria um vasto terreno para esclarecimentos melhores sobre isso. Mas em síntese está aí. Você vê que João disse, é necessário que eu diminua e que ele cresça. João não teve um ministério paralelo com o de Jesus, bem como o irmão Branham não teria. Isso é certo, todos concordam. E aí você vê, é necessário que eu diminua e que ele cresça. E, portanto, não houve um ministério paralelo. E o sétimo anjo está realmente na terra. É sua mensagem, é seu sacerdócio, é seu ofício. Ele é o pastor da noiva. Ele é o pastor dos eleitos. Fica somente nisso, porque se nós formos prosseguir, vamos entrar noutra linha, não é? Aí eu estava lembrando que hoje de manhã nem lemos a Bíblia, né? Citamos as Escrituras e acabamos nem lendo as Escrituras. Mas esteve ótimo, esteve muito bom. Vamos ficar de pé para a leitura de São Lucas.
Nós vamos ler sobre a grande ceia, a parábola da grande ceia. Está no verso 15 em diante, capítulo 14 do Evangelho de São Lucas. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele disse, Jesus: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Me dispense. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. Me dispense. E outro disse: casei e portanto não posso ir. É minha lua de mel. Tem razão. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, as malocas, não é? E traz aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Senhor Deus, nós não queremos um grande sermão, nem mesmo nos emocionarmos. Não houve emoção quando o Senhor disse: haja luz, haja isto, haja aquilo. Aquilo simplesmente apareceu ali. Nós queremos e precisamos e necessitamos, sobretudo, da vivificação da palavra. É da coisa que realmente venha de encontro com a necessidade das nossas almas, dos nossos espíritos. E ninguém mais do que o Senhor sabe do que nós estamos necessitados. Te pedimos que tu venhas suprir as necessidades espirituais, materiais, físicas, de cada pessoa que entrou aqui nesta noite, que não está aqui, é claro, por acaso, veio aqui com um objetivo. Será que haveria alguém aqui para criticar? O profeta disse: o diabo vai lhe mostrar muitas coisas para criticar. Mas nós cremos que todos vieram para adorarem o Senhor, indiferentemente de mim que estou aqui na frente, indiferentemente das mágoas que têm de mim, indiferentemente das vestes uns dos outros, da posição social uns dos outros, da aparência uns dos outros, e até mesmo da condição física, financeira e moral de cada um. Porque bem-aventurado é aquele que vem, porque diz: para onde irei eu? Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada um, sob a tua graça,
e a tua misericórdia, com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Assentai-vos. Mas vamos pensar aqui nesse convite. Convite é uma mensagem de consideração. Você, quando convida uma pessoa para comer com você, você está lhe prestando a maior de todas as considerações que pode existir na terra, quando isto é feito dentro do seu real e verdadeiro sentido. Porque isso significa amizade, significa amor, significa agradecimento, significa carinho, significa confiança. Porque a última coisa que você deveria fazer na vida é comer o pão de uma pessoa que pode te causar um opróbrio. Você dar o pão é uma coisa, e você receber, comer do suor da pessoa é outra coisa. Agora, nós compreendemos perfeitamente que um convite expressa consideração. E só de você ser convidado, você já se sente honrada. É muito importante isso. Analisar isso assim, de uma maneira sensata, de uma maneira calma. Não precisamos gritar para entendermos o grande significado disto. Pois bem, se fulana me convidou, não é simplesmente num espírito social, de sociedade. Se eles me convidaram, não foi por uma consideração formal. É porque realmente me consideram. Realmente me têm honra. Realmente me respeitam. Realmente gostam de mim. E por isso me convidaram. Por isso te convidaram. Agora, aqui, entre nós, entre parênteses, não há nada a se acusar, a se refutar no nosso meio. Mas é característico daqueles que carregam o espírito de Absalão, de ficarem lá na porta, lá fora, agradando, abraçando, perdoando impostos, convidando. E a primeira coisa que eles querem é que você se hospede na sua casa quando vocês vão na sua cidade. A primeira coisa que eles querem é que vocês comam do pão deles. É a primeira coisa. Agora, isso é certo. Se observar isto, porque Paulo mandou que fosse examinado, prescrutado, e João disse: examinai os espíritos, provai-os, porque aqueles que não examinam os espíritos e não os provam, podem, sem dúvida alguma, ficar enredados com eles, enganados.
e adquirir assim um opróbrio em sua vida. Você sabe o que eu quero dizer. Até mesmo quando você vai dormir num hotel, você deve se ajoelhar ali antes de tudo e orar e santificar aquele ambiente ali com um pensamento no sangue de Jesus Cristo, tirando dali, expulsando dali todos os espíritos errados de acidentes, de roubos, de prostituição, de crimes, etc. E até mesmo doutrinário. Agora, como que aquele irmão poderia ter o discernimento? Naturalmente, ele orou quando ele foi dormir naquele hotel. Mas ele não teve, e não poderia ter, o discernimento de orar contra um espírito doutrinário que dizia que o irmão Branham era Cristo. Cristo mesmo na terra. Sabe o que aconteceu? No outro dia, aquele irmão saiu pregando que o irmão Branham era Cristo. Aí o irmão Branham, como tinha a revelação do alto, e amando naturalmente, Deus mostrou o seu amor para com aquele irmão. O irmão Branham chamou e disse: você sabe por que você está pregando por aí, como aquela outra pessoa, que eu sou Cristo? É porque você dormiu naquele hotel, no quarto tal, número tal noite assim, e na noite anterior aquela pessoa havia dormido no mesmo quarto. E por isso você está pregando agora que eu sou Cristo também. Aí Paulo chega a dizer que aqueles que se dizendo irmãos e forem devassos e coisas, e maledicentes, e murmuradores, e coisas assim, etc, etc, com os tais nem comais. Não digo com os do mundo, não vos associeis. Não digo com os do mundo porque seria necessário vocês saírem do mundo. Você tem que trabalhar no mundo, você tem que comer, você tem que ganhar seu pão, você tem que trabalhar para ímpios e tudo. Mas aquele que se dizendo irmão, basta ser maledicente, não precisa ser mais nada do que isso. Aí então você sabe distinguir uma coisa da outra. Quando realmente é um acontecimento. Quando realmente está acontecendo algo que justifica o convite. Isso é muito importante. É um acontecimento que justifica o convite. E aquele senhor tinha um acontecimento que justificava plenamente o seu convite. E muito embora os ricos, os quais ele mandou que convidasse, não conhecessem, não reconhecessem quão grande era o significado, quão grande era o motivo daquele convite. Era uma grande ceia, e que deveria ser posta em primeiro lugar, acima do campo, da terra que comprou, acima dos bois, e acima da própria lua de mel, acima do próprio casamento. Agora, se eles conhecessem a grandeza daquele motivo, eles não rejeitariam o convite. Eles se sentiriam honrados, e mais do que depressa, aceitariam. O campo eu vou ter para sempre, eu cuido disso depois, os bois depois, lua de mel, quando nós saímos da grande ceia, nós viajamos.
Não faz mal, vamos adiar. Porque esse convite nos honra demais. Esse convite foi inspirado por um grande motivo que nós não podemos perder. Mas a rejeição revelou o quê? Indignidade. Nós muitas vezes rejeitamos determinados convites, não é porque nós somos superiores, não é por orgulho nem por arrogância, é porque às vezes nós estamos indignos. E o melhor que nós fazemos é recuarmos mesmo. Eles foram tidos como indignos, não pelo que realmente eram, mas pela rejeição. Porque de todos os modos, mesmo tendo campo, mesmo tendo bois, mesmo tendo motivos como a lua de mel, eles eram pecadores. Eles precisavam pensar que havia uma coisa mais significante do que campo, do que bois, do que casamento. Agora eu pergunto, existe ou não existe essa coisa? Ela continua existindo ou não? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, disse Jesus. Não, você não pode, de maneira alguma, interpretar de uma forma errada, porque a interpretação de uma forma errada não tem outra consequência senão perdição eterna. Não significa, não é isso que se possa pensar, de que isto pode ser colocado em segundo plano. Ou talvez as pessoas pensam, não, eu não estou pondo em segundo plano. Está em segundo plano, mas na concepção da igreja, na concepção do pastor, na concepção da doutrina, na concepção do próprio irmão Branham. Mas eu não estou. Não, irmão Branham disse, se Deus está no seu coração, você não suporta ficar em casa. Você não suporta, você não aguenta, sabendo que os santos estão reunidos, ouvindo as palavras que são palavras de vida eterna. Você não suporta. Ele diz, você não suporta. Se realmente Deus está em seu coração. Mas e isto e aquilo outro me faz recuar. Está bem. Então diga, eu vou para o lugar certo. Eu não estou indo no lugar errado. Eu vou para o lugar certo. Você não deve se associar a nenhuma pessoa na vida, nenhum homem, a nenhuma igreja, a nenhum povo, a nenhuma moça, a nenhum rapaz, a nenhum homem, a nenhuma mulher, por motivos errados. Você só deve se associar com uma pessoa por motivos certos, por motivos corretos. Aí então você chega numa bifurcação que Pedro chegou e diz, para onde iremos nós? Para onde?
O convite é uma mensagem. É uma mensagem de boas-vindas. Enquanto muitos estão suspirando, desejando e se ressentindo, em troca de um convite para participarem da festa de um casamento, da dita cuja senhorita, do dito cujo rapaz, outros pegam o convite e já intencionalmente, muito obrigado. Só que lá dentro ele já sabe, eu não vou. Eu não estarei lá. Felicidade para eles. E outros estão morrendo, suspirando, não me convidou, não me convidou, não me convidou. Não, espera. Não é assim. Você sabe muito bem que há muitos que têm recebido a mensagem, recebido esse convite, e o têm desprezado ironicamente. Por causa de razões, motivos todos eles tiveram lá no deserto para murmurarem. Motivo você vai ter em qualquer lugar. Sempre haverá motivos. Agora, possivelmente muitos egípcios gostariam de ser israelitas. E muitos deles não teriam murmurado como os israelitas murmuraram. Muitas e muitas mulheres não fizeram o que a irmã de Moisés fez, porque estava mais próxima, porque tinha mais liberdade com ele. Então podia invadir, romper a cerca, abrir sua boca e ficar por isso mesmo? Não. Não é assim. Nós sabemos que não é assim. Nós estamos reunidos aqui por um motivo certo, correto. Nós estamos nos reunindo não é pelo que nós somos. Pelo que nós somos aleijados. Nós somos pobres. Para começar, nós não somos laodiceianos. A Laodiceia que é rica, abastada. E nós estamos reunidos por um bom motivo. Por que, Maria, você se reúne, sai, vai fazer essa visita a Isabel? Oh, que grande motivo! E assim você olha as visitas na Bíblia, os encontros na Bíblia, que foram inspirados, encontrando-nos por um bom motivo. Agora que esse convite sempre foi rejeitado pelos ricos. E uma vez sendo rejeitado, eles se fizeram indignos. Então o que é que está escrito em Apocalipse capítulo 3? É muito bom que se leia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém. O Amém. O Amém. O fim. Ele disse: eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. E aquele é chamado de Amém. Amém. O assim seja. O Amém. O ponto final de tudo. Quem é esse Amém? Quem é esse Amém?
Aleluia! Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Nós já estudamos isso, não vamos parar aí. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A boca de Deus na terra é o profeta. Por isso eles não aceitam o profeta. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não me falta nada. Eu tenho todo apoio político, eu tenho todo apoio religioso, eu tenho todo apoio moral da sociedade, tenho tudo. Mas não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Não sabes e não sabeis. Estas pessoas que rejeitaram este convite, que rejeitaram esta mensagem, não sabiam o que elas estavam perdendo. Elas não sabiam, porque normalmente elas são interesseiras. Todo rico é interesseiro. Mostra uma coisa de mais vantagem para ele, para ver como ele vai mesmo. Ele voa naquilo. Mas acontece que eles não sabiam que a coisa era mais importante do que campo, do que bois, do que casamento. Eles não sabiam. Então aí, olha, nós temos que aceitar, nós temos que aceitar que nós somos humanos, que nossos filhos são humanos, nossas filhas são humanas. Nós temos que aceitar. Nós temos que aceitar a graça. Nós temos que aceitar, reconhecermos que realmente, se existe esperança para nós, é pela graça. Porque culpado no mínimo, culpado no máximo. É certo que você não vai pensar como eles dizem lá no futebol, perdido por 1, perdido por 10. Tanto faz perder por 1-0 como por 10-0. Então, o time se joga no ataque, ou empata e vira o jogo, ou então perde de 10, não tem problema. Porque de qualquer maneira só vai perder 2 pontos. Então pensa-se assim, perdido por 1, perdido por 10. Culpado no mínimo, culpado no máximo. Então eu vou me desgraçar. Não, não é assim. Espera aí. Então você vai se engraçar. Você vai agradecer a Deus pela graça. É que de todos os modos, tanto William Branham como aquela mulher nojenta que estava lá naquele bar, aquela velha nojenta, fumando, bebendo, pintada, tanto William Branham quanto ela dependiam do mesmo sacrifício, do mesmo sangue, da mesma graça, do mesmo convite, da mesma mensagem, das mesmas boas-vindas. Agora, quantas damas, mulheres não estavam naquele bar naquela hora? Não era uma peste que deveria ser varrida por Deus da terra? Quantas damas estavam em suas casas, velhas, cocorocando seus netos, honestas, beijando netinho, criando netinho, preocupada com o neto, e orando pelos seus netos, e fazendo calo nos joelhos pelos seus filhos, e honradas, e abraçadas com seus velhos, e honradas e honestas. E quando falaram nela do profeta de Deus,
para elas, do profeta de Deus para esta era, elas viraram as suas costas. Elas não reconheceram. E a pobre velha peste lá do bar estava na noite lá, sendo salva e redimida. Aleluia! Glória a Deus! Dou graças a Deus porque eu sou um daqueles mancos e aleijados. Se você quer ficar comigo, fique. Se não quer, vá. Se vá. Mas eu fico. Nós ficamos. E somos tortos. Não há ninguém perfeito aqui, não. Só há um aqui que é perfeito. Esse é Jesus Cristo. Ele não é perfeito, ele é a perfeição. Ele é a perfeição em si. É a perfeição encarnada. Se queres ir conosco, como homens que somos, como mulheres que somos, como crianças que somos, adolescentes que somos, tudo bem? Ou você não é, por acaso? Você é melhor que as demais? Você é melhor que os demais? Seus filhos são melhores. Você não está lavando os meus pés, você está lavando os pés de Jesus Cristo. Quando você faz isso, talvez você não saiba perdoar a si mesmo, por isso não sabe perdoar aos outros. Talvez você não saiba ainda o que é graça. E nós não queremos ir para os céus. Nós não queremos vir para a igreja. Nós não queremos tomar a comunhão, sabendo que somos humanos. Sabendo que somos humanos. Mas na verdade, isso é como a teia da aranha que envolve. Envolve. São os campos. Na verdade, são os bois. Na verdade, é o casamento. Como foi nos dias de Noé. É o casamento. É o casamento. O casamento vai sempre falar. Como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamentos. O casamento vai impedir que você vá para a grande ceia do Cordeiro. Ora, se para ir para a ceia do Cordeiro, eu tenho que lambuzar na lama. Se para receber esse espírito de convicção, de eleição, eu tenho que parar dentro de um chiqueiro. Eu prefiro estar dentro desse chiqueiro. Prefiro estar lá dentro daquele chiqueiro. Como aquele patrão procurou para aquele irmão de cor. Por que você vive alegre desse jeito? O que é que te deu essa alegria? Eu quero ela também, porque meu dinheiro não dá. Ele disse, vem cá. Não, aqui no paiol tá bom. Já tá humilde demais para mim. Não é aí não. Ali no galinheiro, né? No galinheiro tá bom. Não, é mais embaixo. É lá dentro do chiqueiro que o senhor vai receber isso. Vão lá para dentro da lama. Vão lá para dentro. Nós não queremos isso. Nós não podemos aceitar falhas no sistema humano.
Nós não podemos. Se eu ver falhas no sistema humano, então eu não vou para o céu, porque há falha no sistema humano. Eu não vou para o céu, eu não vou para a grande ceia, eu não vou para as bodas do Cordeiro. Por quê? Porque há falha no pastor, porque há falha no diácono, porque eu vi o pastor entrando ali, porque eu vi o pastor saindo ali, porque eu vi o diácono assim, porque a mulher do diácono quer bancar diaconisa na igreja, e meteu a cara comigo, e eu não vou lá, eu não vou para a grande ceia mais não. Todo mundo sabe que mulher de diácono não é diaconisa. E você não vai deixar de ir para a grande ceia por causa da diaconisa. Você não vai deixar de ir para os céus por causa do rapaz. Você não vai deixar de ir para a grande ceia por causa da moça. Você não vai deixar de ir para a grande ceia por causa do casamento. Está casado? Está casada, não é? Sim, muito bem. Casada com alguma coisa superior a esta grande ceia. O casamento causa compromisso, exige fidelidade ao seu compromisso. Fidelidade não pode faltar, não pode falhar. Mas a grande ceia não. Essa não precisa. Isso está à minha disposição, é quando eu tiver tempo. Mas ele está enganado. Eles estavam enganados. E por isso ficaram indignos do convite tão honroso. Jesus disse assim: diga para João, porque assim que Jesus entrou em cena, João foi preso. E lá ele perdeu seu pescoço. Mas da cadeia ele diminuiu tanto que ele caiu na dúvida. Ele não já havia apontado para Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já havia apontado. Agora, por que depois de preso ele manda seus discípulos procurarem Jesus se ele era realmente o Messias? É porque ele diminuiu, até mesmo o espírito da profecia. Aí então Jesus disse: diga a João que os cegos enxergam, que os surdos ouvem, que os paralíticos andam, os mortos são ressuscitados, e o evangelho é anunciado aos pobres, aos que não têm campos, aos que não têm bois, aos que não estão casados com os compromissos. E o evangelho é anunciado aos pobres, e o convite é levado aos pobres. Se todo pobre tivesse um pouquinho de brilho, seria crente na mensagem. Eu brigo com esses rapazinhos, eu brigo com essas mocinhas, mas tem uma coisa: são meus irmãos, são minhas irmãs, hein? Não mexe com eles não. Aleluia! Glória a Deus! Eles são bem-aventurados. Aqui Jesus disse uma coisa muito que eu lembro, observada por Epaminondas ao pé da letra. Ele disse:
no capítulo 14 mesmo, parece que é um capítulo assim, meio para festas e coisas, né? Verso 12, para abreviar. E dizia também o que eu tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Não. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos. Eu estava pensando assim, eu só quero ver. Elas não estão nem se importando com isso. Mas eu queria ver uns padrinhos e umas madrinhas de casamento aqui, que eu escolheria a dedo, se eu fosse me casar algum dia. Eu queria escolher meus padrinhos e minhas madrinhas a dedo. A dedo. Seria a festa mais alegre nos céus. Queria escolher a dedo, sem fazer, é claro, nenhum sectarismo com as pessoas lúcidas, com as pessoas mais abastadas, porque nós corremos esse risco também, fazermos uma discriminação complexa, o Marcos, criarmos um complexo com os sábios, com os ricos. Mas graças a Deus que Deus nos tem guardado disso. Mas Jesus disse, quem já pensou em fazer uma festa só de manco, aleijado, cego e mudo e surdo? Já garanto-lhe, exalando mal cheio, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado será na ressurreição dos justos. Agora isso está ligado com a parábola logo seguinte. Então você vai e chama, sai depressa, pelos bairros, cidades, lá para Vila Esperança, lá para esses lugares, né? Novo Mundo, Palmito, lá onde o Judas perdeu a bota, vai lá. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. E disse: sai pelos caminhos, valados, força-os entrar, para que minha casa se encha. Mas a igreja, pelo princípio social, não quer ninguém manco, não. Manco, você não vai pensar que é só fisicamente, não. Não. Aleijado, defeituoso, a igreja não quer. Ela põe um filtro farisaico na porta, o filtro do homem que pensa, o gosto do homem que fuma. E essa igreja, a igreja de Jesus, a noiva de Jesus Cristo, não será regida pelas ordens sociais desse século, porque elas vieram do inferno. Ela é hipócrita, ela crucificou a Cristo, e ela chamou Jesus de bastardo, zelando pelo casamento. Hipócritas, mulheres hipócritas, adúlteras, cortando seus cabelos, pintando suas caras, vestindo trajes sumários, diante de novelas, vendo cenas de sexo, sofrendo reações com aquelas cenas e pondo filtro na igreja. Quando o mosquito engolindo o camelo. Aqui, em 1 Samuel, capítulo 22,
Antes, no capítulo 21, você vê aqui, ó, Davi levantou-se, fugiu aquele dia de diante de Saul, e veio a Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra? O rei da terra? Eu gostei disso. Às vezes o próprio inimigo qualifica um filho de Deus como ele realmente é. Não é este Davi o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou estas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis. É Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, esgravatava nas portas do portal e deixava correr a saliva pela barba, babando, esgravatando os portais. Então disse Aquis a seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesse a este que fizesse doidices diante de mim? Há de este entrar na minha casa? Davi teve que fazer daquele jeito, parecendo um doido, o rei da terra, babando. Então Davi se retirou dali, se escapei. Opa, graças a Deus. E se escapou para a caverna de Adulão, o rei da terra. Você não quer descer não, irmão? Você não quer descer? Você não quer sujeitar? Não quer sujeitar-se a si mesmo às inconveniências do caminho, da viagem, às inconveniências dos irmãos? Não quer se sujeitar à falha humana? O que parece você ver o seu rei babando como um louco para salvar a sua vida, para escapar e dali ir para uma caverna? E no verso 2 do capítulo 22 diz: e ajuntou-se ele a todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E eram com ele os 400 homens. O rei da terra, Davi, um tipo de Cristo, foragido. Nós não queremos essas circunstâncias, mas denominação faz com que os crentes pensem, as pessoas pensam, que para irem para os céus, elas têm que trilhar o caminho da sociedade, da ordem social, fielmente. Não podem de forma alguma baixarem-se ao ridículo. Você vê este homem jactancioso, presunçoso, mas vá lá no hospital daqui um dia, a vê-lo fazer um exame de próstata, a vê-lo submeter a uma cirurgia de hemorroida, vai vê-lo suportar
o tratamento de um câncer em determinados lugares, em determinados órgãos. Vai ver o que é o homem. Vai ver por que Davi perguntou: o que é o homem? O que é o filho do homem? Você joga comida fora hoje. Você dá birra na mesa. O seu pai lutando e pondo arroz, feijão, carne, verduras, frango na mesa. E você emburrando. E você chega e diz: mamãe, essa comida só todo dia. Vá lá para o deserto do Iraque. Passa ao menos um dia lá. Para você saber dar graças a Deus. Vai para o Paquistão. Vai para a Índia. Bendiz, ó minha alma, bendiz ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Dê graças a Deus pela casa que você tem, com goteira e tudo. Dê graças a Deus pela mãe que você tem. Dê graças a Deus pela saúde que você tem. Dê graças a Deus pela igreja cheia de falhas que você tem. Dê graças a Deus pelos seus diáconos. Seja agradecida, agradecido. Mas não, será que pode ser um profeta passando por determinados instantes que esse homem sofreu e enfrentou? Agora o rei da terra, chefiando homens que viviam em aperto, endividado e de espírito desgostoso, revoltado. Irmãos, alguma coisa Deus tem que falar só ao seu coração. Eu acho muito bonito aquilo que a Bíblia diz. Maria guardava no seu coração. Guardava todas aquelas coisas no seu coração. Você sabe, tudo o que está acontecendo, Deus está fazendo alguma coisa. Mas nós somos duros. Nós não percebemos às vezes. E Deus está falando. E lá no seu coração tem coisas que Ele fala que você não pode falar. O irmão Branham chegou a dizer isso aqui, ó. Preste bem atenção nisso. Ele disse... Ele disse... Quantos se recordam de quando eu regressei disso, estava sentado ali diante do Dr. Lee Valley, creio que ele está em algum lugar no edifício, e minha esposa estava falando acerca de Arizona, e de ficarmos aqui, e ali veio uma mão sobre a parede, Lucy escreveu com letras, regresse de novo a Arizona. Quantos se recordam disso? Esse é o porquê regressei ali. Não sabendo por que regressava, e quando cheguei ali, então ele me revelou pelo que devia regressar. E se eu digo, então Satanás o impedirá. Porém, ele não conhece meu coração. Ele não é a palavra, portanto não conhece meu coração. Mas se eu falo, então ele o ouve. Às vezes você fala sozinha. Você está enganado. A pessoa diz que quem fala sozinho está ficando doido ou já é velho. Não. Tem rapaz falando sozinho.
Hoje mesmo tinha um rapaz falando sozinho ali, né? Não me convidam mais para comer galinha, não sei mais o que, conversando sozinho, né? Aí escutaram, né? Escutaram, pronto. Acabou. Às vezes você fala sozinho, você xinga uma pessoa dentro do quarto, o diabo escuta aquilo. Você fala um plano, o diabo escuta. O irmão Branham diz isso. Você propõe uma coisa no coração e deixa só em seu coração para você ver. Aliás, esse é o segredo da vitória nos negócios. As empresas têm seus segredos. O empresário que sai contando por tudo que ganhou esse mês, que ganhou... Coitado, ele se esborracha logo. Pois tem até firmas que põem detetives, investigadores para investigar o segredo, o próximo lançamento da Coca, o próprio lançamento da Pepsi, para fazer os gorduchos beber mais. E eles querem descobrir o próximo lançamento disso, o próximo lançamento daquilo. Elas copiam as modas e fazem os lançamentos. O segredo do negócio está, às vezes, principalmente com o brasileiro. Como é que é, irmão? Está indo bem? Não, mais ou menos, né? Não está indo bem, não. Para não mentir, irmão, eu tenho uma duplicata para pagar, ele só não conta que tem 10 vezes mais dinheiro lá. Né? Eu tenho uma duplicata para pagar tal dia, coisa tal, e sai pela tangente. Porque se ele disser que vai bem, o irmão vai vender tudo que tem e montar o mesmo negócio dele. Vai ser concorrente dele. E assim por diante. Isso é do brasileiro. Fulano deu certo. Então corre. Vamos fazer também. Não é tudo que dá certo para um que dá certo para o outro. O pastor Joaquim começou lá na praça do mercado, mas tanta gente que já quebrou a cara na porta do mercado depois. Esse mundo todo, esse Brasil, tudo tem mercado, gente. Mas não é porque deu certo é que tudo vai dar certo. E não é assim. E um bom empresário, uma boa empresária, ela não está contando segredos de como fazer esse pão e coisa e tal. Não é porque daqui a pouco não tem mais cliente, não é? E assim por diante. Você sabe o que quer dizer. Mas tudo isso tem uma mensagem que fala ao coração. Está dentro do seu coração. Você não tem como falar. Você não tem como dizer o dia e a hora da vinda do Senhor. Você não tem como dizer a criança vai nascer tal dia, tal hora, assim. Você tem a data provável do parto. Mas você tem sempre um segredo. Até depois que inventaram esse negócio de saber se a criança é mulher ou é homem, se é menino ou é menina, acabou a graça, gente. Acabou aquela expectativa. O pai fica lá enxergando a mão na sala, e a família toda, e as titias ficam, será que a parteira pegava e pendurava, gritava pela janela, pela greta da janela, é homem! É homem, é homem! Eu não falei para você, ganhei, você perdeu sua galinha agora. É mulher! Ganhei. É titia da Vera Lúcia, ou não, Lucivera, coisa assim. Né? Titia. Acabou o segredo. Porque vai lá, põe um aparelho, uma ultrassonografia. Pronto, agora já não sai mais. Errou a primeira vez, errou o primeiro tiro, acabou. Aí já não sai mais. Você já sabe o que é.
Aí já sabe se é homem ou se é mulher. Ah, que graça que tem. Não tem graça, não. E nós queremos saber tudo, gente. Agora, que dia que é a grande ceia? Então, o dia que for para a grande ceia, eu não vou para o campo, eu não vou preocupar com boi nem com casamento. Aí eu vou para a igreja, eu vou para a ceia, eu vou no altar, eu me arrependo, eu vou na frente, eu me humilho, eu vou não importar com indiferença nenhuma, porque se você está num trem de salvação, você não importa com nada ali dentro. Se você cai lá nas cordilheiras dos Andes, né? Então, lá vale tudo, minha irmã. Você está com enjoo aqui agora. Você está com enjoo, irmão, é agora. Mas naquela hora vale tudo. Você não importa com nada. Você quer embarcar. Você quer ir. Aleluia. E isso é um segredo. Ninguém sabe o dia nem a hora. O certo é que somos mancos, somos pobres e aceitamos o convite. Amém? Aleluia. Aqui tem uma coisinha engraçada do irmão Branham, mas ela soa bem nesta hora. Ela soa bem. Você quer ver? Hebreus capítulo 3, no parágrafo 68. Ele diz assim, você sabe, quando eu era garotinho, havia um lagozinho onde eu era acostumado a ir ali atrás. E todos nós, os garotinhos, íamos pelados. Éramos pequenos, com cerca de 6, 7 anos de idade. A água era mais ou menos desta fundura. Devia dar um palmo por aí, que ele fez assim, não é? Não era mais do que um rolar na água. E eu levava uma saboneteira, e mostrava que podia mergulhar. Tampava o meu nariz e pulava, fazendo assim. E minha barriguinha batia na lama. Vocês sabem que espalhava por todos os lados. E eu estava tomando banho. Eu estava nadando na lama. E eu contava para meu pai que eu podia nadar. Veja só, enxergando a barriga na lama e podia nadar. Um dia ele me levou ali e disse, eu quero ver você nadar, Billy. Eu pulei ali, você sabe, tirei minhas roupas, uma pequena moita e corri pulando dentro d'água. E eu fiquei enlameado, todo enlameado. Voou lama para todos os lados. E o papai estava sentado em um tubo de esgoto. Ficou ali me olhando. Ele ficou ali sentado, me olhando por alguns minutos. Ele disse, saia desse poço de lama, desse poço d'água que você disse que toma banho. Tome banho, vai para casa. Bem é o que parece ser com muita gente no cristianismo. Vamos ficar de pé. Tu és digno de louvor, tu és digno de louvor, cantar a ti, de louvor,
Se você acha que ele é digno, então cante. Mensagem como convite de Deus para a grande ceia. Não olha para quem é você, não. Ele tem a roupagem. Você não quer ser impuro, você não quer ser impura, você não quer ser sujo, suja, você não quer isso. Você não quer ser manco, você não quer ser aleijado. Você não quer ser errado. O seu desejo é outro. Isso é muito importante. Isso é necessário. Você deseja. Agora, ele está nos avisando que nós fomos chamados para a grande ceia. A rejeição é que vai caracterizar a nossa indignidade. A rejeição. E a rejeição é sempre justificada por motivos justos. Pela razão. Pelos sentidos. Agora, fé é para isto. É para ficar indiferente às razões, aos sentidos. E pôr o convite em primeiro lugar. Pôr a ceia em primeiro lugar. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Cantarei a ti, Senhor. Tu és digno de louvor. Tem alguém no nosso meio que aceitou esse convite essa noite? Que aceitou esse convite essa noite e não voltaria para casa satisfeito se não tivesse uma oportunidade de fazer uma manifestação pública diante dos homens e de Deus que você aceitou esse convite? Você mesmo que nasceu e cresceu na mensagem, mas ainda não tinha pegado esse convite como seu, assumido a responsabilidade de se arrumar para ir para essa grande ceia. Mas quer hoje fazê-lo? Sente que é uma oportunidade de Deus para hoje? Tem alguém? Levante sua mão. Pessoa que ainda não havia feito e que faz nessa noite. Você deseja vir à frente? Venha. Venha que eu vou orar por você. Graças a Deus. Graças ao Senhor. Muito bem, muito bem. Vocês fizeram muito bem. Deixa de livre, espontânea vontade, de coração. Às vezes a pessoa está pondo no coração o
Espírito Santo está pondo no coração de uma pessoa, você deixa que ela venha. Deixa. Você é manco. Você é aleijado. Mas recebeu o convite, o que você pode fazer? Você não vem para cá pensando, bom, aqui não tem aleijado, aqui não tem manco. Então aqui é o lugar errado. Você ainda não encontrou o lugar certo, se você vem pensando assim. Isso não é brincadeira. Eu não acredito que esteja havendo uma emoção. Eu não estou gritando, eu não estou emocionado, e no entanto há lágrimas aqui no altar. Há lágrimas sinceras. Eu creio que isso significa um verdadeiro arrependimento. Ou seja, uma verdadeira aceitação do convite. Mas eu não sou digno, irmão Brenner. Ele disse, eu também não. Ninguém é digno. Ele disse, se você fosse herdeiro, seu pai fosse um milionário, você seria herdeiro dele, sendo digno ou não. Você se faz indigno rejeitando o convite. Mesmo os ricos em moral e tudo, se fazem indignos rejeitando, justificando com suas razões, seus campos, seus bois, seus casamentos. Vocês que têm nos visitado e vieram aqui na frente, fiquem sabendo, isso é muito simples, é muito humilde. Mas foi justamente em humildade e simplicidade que Jesus veio ao mundo. E Deus sempre fez as grandes coisas dele aqui, foi em simplicidade e humildade. E através de pessoas como Moisés, através de pessoas como Davi, um babão, fugitivo, e que fez o que fez, mas a coisa era com ele. E ele tem feito através de mim, o pau mais torto que existe. Um manco, um aleijado. Ele tem feito através desse ministério. Vocês simplesmente creiam que esse passo que vocês deram tem um significado diante de Deus. Simplesmente creio. Somente isso e mais nada. Tem um significado profundo. Aquelas pessoas acharam que, não indo, não aceitando aquele convite, não tinha significado. Aquilo não tinha significado nenhum para eles. Mas vocês souberam que há um significado muito grande nessa simplicidade. Deus não exige nada de vocês. Eles querem apenas que vocês aceitem, só isso, o convite, mais nada. Deixa o resto por conta dele. Fechemos nossos olhos. Pai amado, o Senhor está satisfeito. Eu sei, porque Isaías 53 diz que o Senhor vê o trabalho de sua alma e fica satisfeito. Isso aqui é um trabalho da alma do Senhor, do sacrifício do Senhor. E agora estão essas pessoas aqui, muitas delas, derramando lágrimas sinceras, e seus corações compungidos. Mesmo as que não estão chorando, estão tratando a coisa com seriedade. E eu sei, ó Pai, que há um significado muito grande para cada uma delas, para todos nós, esta reunião. Feliz aquele que veio nesse culto esta noite. Bem-aventurado
Aleluia, Senhor. Graça, graça, graça. Graça, graça, graça. Perdoa, Pai. Perdoa a todos. Lava todas essas almas no sangue de Jesus Cristo. Dá-lhes a paz do perdão, a certeza da vida eterna, a convicção de que realmente aceitaram um convite para a grande ceia do Cordeiro. Cura suas doenças, resolve os seus problemas, liberta, Senhor, seus espíritos, tira delas tudo aquilo que impede, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Satanás, saia do caminho destas vidas. Em nome de Jesus Cristo, pelo poder de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vá dando glórias ao Senhor. Vá dando glória. Deus abençoe. Deus abençoe. Tu és digno de louvor. Tu és digno de louvor. Aleluia. Foi bom te ver aqui. Você quer dizer isso para sua irmã? Saúde e diz: foi bom te ver aqui. Foi bom te ver aqui, irmão. Volte sempre. Aleluia. Foi bom te ver aqui, irmão. Aleluia. Chegou o tempo de pensar nas coisas que são lá do céu, deixando este mundo mal, com todos os pecados seus. Buscai as coisas que são lá de cima, que já se aproxima o reino de Deus. Buscai as coisas que são lá de cima, que já se aproxima o reino de Deus. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai em nosso Salvador. Os sinais estão te declarando o que vai se passando, o que Jesus falou. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste, o Consolador. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste, o Consolador. Como foi nos dias de Noé, que em dilúvio tudo se acabou, também no dia de Sodoma, Deus com fogo tudo devorou. Mas contudo não houve agonia como nesse dia que vem o Senhor. Mas contudo não houve agonia como nesse dia que vem o Senhor. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai em nosso Salvador. Os sinais estão te declarando o que vai se passando, o que Jesus falou. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste, o Consolador. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste, o Consolador.